Por que os católicos buscam a intercessão dos santos se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Esse Jesus que foi desprezado por vós, edificadores, tornou-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Oportunamente, então, na liturgia do dia de hoje, vai aparecer essa parte tão interessante e importante aí da palavra de Deus, onde vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser através de Jesus Cristo. Aí eu quero meditar um pouquinho sobre essa polêmica que existe entre católicos, evangélicos, no próprio meio católico. Por que os católicos buscam a intercessão dos santos se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Eu faço inclusive uma grande reflexão sobre isso, está no Facebook, né? Quase uma hora falando, né, sobre imagens, santos, intercessão, essa coisa toda, mas como eu sei que quase ninguém tem tempo nem paciência de ficar me escutando falando 50 minutos ou mais, vamos resumir essa parte aqui rapidamente. Primeira coisa, quando nós acreditamos na intercessão dos santos, nós estamos acreditando na intercessão, no poder que eles têm de rezarem por nós, de orarem por nós, simplesmente isso. Quando nós acreditamos na pessoa de Cristo como Salvador, é outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre mediação de intercessão e mediação de salvação. É isso que muita gente não entende, eu queria que você entendesse de uma vez por todas. Então, o que Jesus faz por nós é a mediação de salvação, que só Ele pode fazer e ninguém mais. Só Ele, porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Então, no nome de Jesus, nós temos a mediação de salvação. Através dos santos, o que nós temos? Nós temos simplesmente a intercessão, a mesma intercessão que eu posso fazer por você, que você pode fazer por mim, que nós fazemos uns pelos outros. E baseado no livro do Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 11, a gente acredita que os santos, eles formam no céu uma igreja triunfante. Nós aqui na terra, nós estamos vivendo a igreja militante, a igreja que está em batalha, que está militando. Mas no céu nós acreditamos que existe uma igreja triunfante, formada por todos aqueles que alcançaram a salvação. E como mostra nesse trecho do Apocalipse, ali os santos estão falando com Deus, pedindo justiça sobre a terra, né, buscando essa intercessão pela igreja da terra. Então simplesmente isso, né, quando a gente pede a intercessão dos santos, a gente acredita que eles estão intercedendo por nós. Mediação de salvação é outra coisa completamente diferente. Intercessão, da forma que a gente acredita que os santos fazem por nós, é algo que qualquer pessoa pode fazer. Tem inclusive aí a jumenta de Balaão, né? Números capítulo 22, versículo 21 seguinte, Balaão estava ali montado na jumenta e tal, e Deus mandou um anjo para repreender Balaão, que estava fazendo algumas coisas erradas, e Balaão está montado na jumenta, e o anjo apareceu, a jumenta assustou com o anjo, né, quando ela viu. Até o pessoal conta história aí de fantasma, sempre fala que os animais têm uma sensibilidade para ver essas coisas, né? Então, a jumenta viu o anjo e o Balaão não viu. E a jumenta desviou e o Balaão taca na jumenta. E a jumenta lá vai andando ali, desviando o caminho. O anjo apareceu de novo. A jumenta viu o anjo, Balaão não viu. Bateu mais na jumenta ainda. E de repente a jumenta entrou num lugar assim fechado, que não tinha como tá passando. E o anjo parou na frente dela. E a jumenta se prostrou e o Balaão batia na jumenta. Até que a jumenta fez o quê? Falou com o Balaão: pera aí, rapaz, vai. Você anda montado em mim aí o tempo inteiro e eu não faço nada com você? Por acaso eu já te bati desse jeito? Mais ou menos assim, né? Uma citação livre. Então, naquele momento, Deus repreendeu Balaão, a partir do anjo que estava ali, e também falou com Balaão através da jumenta. De certo modo, ali, a jumenta fez uma mediação, né? Uma intercessão, né? Então, para a gente entender que a intercessão, ela é algo, de certa maneira, muito simples. Porque é aquele momento que a gente comunica com Deus, né? De alguma maneira buscando uma bênção, né? Uma transformação qualquer pelos outros. Ou pedimos a alguém que interceda por nós, simplesmente isso. Mediação de salvação é outra coisa, infinitamente maior que só Jesus pode fazer. Temos também o exemplo dos ossos de Eliseu, né? Quando abriram ali a cova do profeta Eliseu, foram enterrar outro cadáver, quando o cadáver encostou ali nos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. Então imagina só, a presença de Deus era tão forte na vida do profeta, que os ossos dele se transformaram receberam um poder de cura, um poder transformador, um poder de ressuscitar aquele cadáver. Então imagina só,
né? Mesmo depois de morto ali, de um certo modo Eliseu estava intercedendo, né? Ele que foi um profeta intercessor, com certeza, né? Pelo povo, que exortava, enfim. Então, quando a gente fala de intercessão dos santos, a nossa fé é simplesmente essa. Eles formam a igreja triunfante, estão intercedendo por nós. Intercessão de salvação, mediação de salvação é outra coisa, né? Que fique bem claro no nosso coração. Quando, antes de criticar a gente como católico, algum católico receber essa crítica você responde: nós acreditamos na intercessão dos santos, sim, é a nossa fé, né? Se você de outra religião não acredita também, não tem problema nenhum, né? Isso aí não faz diferença, porque a gente crê e busca o único Deus. Se você é espírita e acredita que a sua salvação vai se dar por sucessivas reencarnações e não exatamente, né, a partir da pessoa de Jesus, como nós acreditamos, também a gente respeita. Quem sou eu para entrar no território sagrado da sua fé e ficar atirando pedras? Eu não estou aqui para isso, só estou explicando a razão da nossa fé. A intercessão dos santos é simplesmente o fato da gente acreditar que eles formam a igreja celestial, estão intercedendo por nós. E quando a gente pede a intercessão deles, que não é obrigatório ficar pedindo também, né? Podemos falar diretamente com Jesus sem problema nenhum, mas quando o católico pede a intercessão dos santos, quando reza o terço, etc., nós estamos formando uma comunhão com a igreja triunfante, com a igreja celestial, assim como quando eu peço a oração de um irmão de fé, mesmo que seja de outra igreja qualquer, eu estou formando uma comunhão com ele, com a igreja dele. Então isso é bonito, isso é um ato de humildade. Ah, mas tem católico que exagera, transforma o santo no ídolo, a imagem dos santos, aquilo ali vira uma idolatria, mas aí já é um problema pessoal da pessoa com as imagens que ela tem em casa ou com os santos dela. Eu sou católico a minha vida inteira e não tenho nenhuma tentação em transformar imagens e santos em ídolo. A minha fé está fixamente na pessoa de Cristo. O fato de eu acreditar na intercessão dos santos é simplesmente uma devoção. Isso não me leva a transformá-los em deuses para mim de forma alguma. E a idolatria não se fixa somente na questão das imagens dos santos, né? A idolatria pode ser qualquer coisa que ocupe na nossa vida o lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser o padre, o pastor, pode ser, né, a esposa, o marido, o tal do dinheiro, que é o grande ídolo, né, do momento. Qualquer coisa que ocupe então o lugar de Deus. E aí depende de nós termos a nossa fé focada naquele único que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Tudo que é polêmico gera muitas dúvidas. A gente não está aqui para poder esgotar o assunto, claro. Eu sei que fica às vezes muitas perguntas no ar, mas espero ter colaborado para que você possa ter compreendido um pouquinho mais a respeito disso. Mediação de salvação somente na pessoa de Cristo, porque isso é algo extremamente, infinitamente grandioso que só em Jesus podemos alcançar. Amém? Então, eu clamo ao Senhor que venha dar a cada um de nós a sabedoria, o discernimento, a graça de compreendermos as verdades da palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê a força e a coragem para que possamos, iluminados pelo Espírito Santo, respeitar uns aos outros nas mais diferentes formas de acreditar, Senhor. Manifestai a unção do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações e que assim seja. Amém. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez de